O gráfico apresenta informações sobre os valores destinados às secretarias A e B de um pequeno município nos anos de 2016 e 2017. No ano de 2018, o prefeito desse município pretende destinar a verba anual de 225 milhões à Secretaria A. Ok, queridos? 225 milhões à Secretaria A. E manter a proporcionalidade desses investimentos ocorrida nos 2 anos anteriores. Sendo assim, a Secretaria B deve destinar a verba de... Olha só, queridos, vamos comigo aqui. Vamos colocar assim, 2016, 2016, vamos colocar 2017, Secretaria A, Secretaria B. Vamos lá, em 2016, Secretaria A está mais escura aqui, foram uma verba de 40, ok? Milhões. A Secretaria B foi uma verba de 60 milhões. Em 2017, 80 milhões para A e 120 milhões para B. Mas a referência que ele quer saber, meus queridos, é em 2018. Entenda bem, se ele vai manter a mesma proporcionalidade, entenda bem o que vai acontecer aqui. Manter a proporcionalidade desses investimentos. Se em 2018, meus queridos, tá certo? Em A foi 225 milhões, vamos até colocar em vermelho aqui, foi 225 milhões em A, na Secretaria A, 225 milhões, vamos colocar aqui, 225 milhões, ok? Se é para manter a mesma proporcionalidade, ô professor, o que vai acontecer aqui? É simples, meu caro Watson, como é uma proporção, eu posso simplificar, por exemplo, olha só que legal. Se eu simplificar esse 40 por 20, fica 2. Se eu simplificar o 60 por 20, fica 3. Se é a mesma proporcionalidade, o que eu posso fazer aqui? Eu quero saber quem é esse aqui. Se é a mesma proporcionalidade, queridos, você pode fazer o quê? Uma regra de 3, diretamente proporcional, ok? Então pode esquecer 2017 e pensar aqui, professor, 2 vezes x, 2x, que é igual a 3 vezes 225, que dá 675. Portanto, 675 dividido por 2, que dá 337,5. E 337,5 está na alternativa D. De repente você me pergunta assim, mas por que não é referente a 2017? Meu querido, entenda bem o que está acontecendo aqui. Eu peguei do jeito, se eu simplificasse 80 por 40, tá certo? Daria 2, o 120 por 40 daria 3, ou seja, a proporcionalidade sempre seria de 2/3, ok? Sempre seria de 2/3. Então eu peguei já 2016 em relação a 2018 e chegamos na alternativa dado. Vamos para a próxima. 3 máquinas de mesmo rendimento trabalhando de forma simultânea. Então, 3 máquinas. Então, máquinas. 3. Trabalhando de forma simultânea, ininterrupta, produzem determinada quantidade de peças em 2 horas. Com o intuito de aumentar a produção, adquiriu-se mais uma máquina, quer dizer, de 3 passou a 4 máquinas. E com essa aquisição, o tempo necessário para a produção da mesma quantidade de peças pelas 4 máquinas e nas mesmas condições diminuiu. Olha a pergunta, diminuiu. Vamos ver o tempo aqui. Bom, vamos lá, meu querido. Sempre em regra de 3, eu coloco a ação, ok? Se é produção, a ação vai ser produzir. Se 3 máquinas, olha, aumentou ou diminuiu máquinas? Aumentou. Se 3 máquinas produzem 2 horas,
4 máquinas vai produzir em mais ou menos horas. Bom, se aumentou as máquinas, vai diminuir as horas. Sinais diferentes, eu multiplico em linha. Então vai ficar o quê? 4x é igual a 3 vezes 2. 4x igual a 6. Se você não conhece, querido, no meu canal, esse tema de regra de 3, eu te convido a procurar problemas de regra de 3. Eu tenho um tema especial para você lá, tanto de regra de 3 simples, como de regra de 3 composta, ok? Então, 6 dividido por 4, se eu simplificar, dá 3 por 2, que dá 1,5 de horas. Olha o que aconteceu. Meu querido, anteriormente era de 2 horas, passou a ser de 1h30. Então, diminuiu de quanto? Professor, eu sei que reduziu. Olha lá, vamos tirar aqui a subtração só para ficar bem legalzinho. Subtraindo, reduziu de meia hora. E meia hora são 30 minutos. E 30 minutos está na alternativa A. Tá aí, meus queridos? Questão de número 2. 2 produtos líquidos, sendo 36 litros do produto A, 2 produtos líquidos, sendo 36 litros do produto A e 84 litros do produto B, 84 litros do produto B, estão armazenados separadamente e devem ser, olha só, devem ser misturados. Deixa eu subir aqui. Devem ser misturados. A mistura ocorrerá em um número máximo de recipientes, cada um deles contendo X litros do produto A e Y litros do produto B. Queridos, um problema de concurso é muito importante eu entender qual é a causa do problema para gerar uma consequência. Então nós precisamos captar 2 mensagens aqui. Eu tenho, queridos, do produto A, vamos fazer bem devagarzinho para você entender aqui, ó. Do produto A é uma questão bem interessante. Eu tenho 36 litros. Do produto B, eu tenho 84 litros, ok? Só que eles vão ser o quê? Misturados. E a mistura ocorrerá em um número máximo de recipientes. Vão ser colocados em vários recipientes, cada um deles contendo X litros do produto A e Y litros do produto B. Então, o que acontece? Esses aqui vão ser misturados e vão ser colocados em quê? Em vários recipientes. Ó, os recipientes aqui, ó. Em vários recipientes. Vários. Quantos? Não sei. O que ele diz? Que cada um deles terá X litros do produto A. Vou fazer um desenho até melhor aqui. Vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá, pessoal. Vamos supor que, ó, recipiente A, aqui vai ter produtos X litros do produto A, vai ter produto A e B, vai ter um outro recipiente que também vai ter o produto A e B. Mas por quantos recipientes, professor? Não sei. A pergunta vai ser exatamente isso, ó. Sem que haja desperdício. Utilizando-se todo o volume disponível dos 2 produtos, dessa forma em cada um desses recipientes, ou seja, em cada um desses recipientes, a diferença entre o número de litros despejados do produto B e o número de litros despejados do produto A deverá ser. Olha que problema lindo. Então, número máximo de recipientes. E devem ser o quê? Misturados. Professor, o que você me diz aqui, professor? Meu querido, nada mais, nada menos que um problema de MDC. Por quê, professor? Quantidades diferentes, ó, 36 e 84. Ou seja, ok? E vai ter que ocorrer aqui o quê? Misturas, ok? Ok, então vai ser o MDC de 36 e 84.
E o MDC de 36,84 vem para mim aqui. Vou fazer aqui, ó, por 2, 18 e 42. Qual que é a regra do MDC? Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Então, por 3 agora, dá 3 e dá 7, não dá mais ninguém. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Professor, 12 o quê? Meu querido, 12 litros. Ok? 12 litros. Só que o que o texto diz, queridos, que vai ocorrer o quê? Mistura. Então é um MDC, esse problema que nós estamos fazendo é de MDC com mistura. Eu te convido aí no canal e assistir a aula sobre MDC com mistura. Se é com mistura, vamos relembrar, queridos? A última linha do lado esquerdo representa quantidade. Então, a minha quantidade seria igual a 3 mais 7, seria de 10. Ok? O problema seria exatamente desenhado assim, só que ele diz que é com mistura. O que acontece que quando é com mistura... Ah, professor, entendi. Então, aqui seria 12 litros com 10 recipientes. Ok? Seria essa a resposta. Mas como é com mistura, quando é com mistura eu troco. Exatamente isso, meus queridos. Quem é litros? Ó, 12 litros e 10 recipientes. Então vai ficar o que agora? Recipientes passa a ser litros. Passa a ser litros. E quem era litros passa a ser recipientes. Professor, por que você trocou os nomes mesmo? Porque é com mistura, ok? Ah, que lindo isso, queridos. Isso é muito lindo, tô arrepiado, porque é lindo demais problema. E aí, professor, vamos ver a pergunta. A diferença entre o número de litros despejados do produto B, olha só que lindo isso. O produto B, em cada recipiente, tem quantos litros? Ah, o produto B, professor, tem 7 litros. Então, são 7 litros do produto B em cada recipiente. E são 3 litros do produto A em cada recipiente. Por isso que 3 mais 7 dá os 10 litros. Ok? Só que ele quer saber a diferença entre o número de litros despejados do produto B e do produto A, e 7 tira 3, são 4 litros, e 4 litros está na alternativa dado. Queridos, olha que lindo, então, quantos recipientes? Se eu tivesse perguntado qual o número de recipientes, 12 recipientes, cada recipiente teria quantos litros? 10 litros, sendo 3 litros em A e 7 litros em B. Ok? Questão bacana, vale a pena você ir no meu canal e assistir exercícios sobre MDC e MMC. É só ir lá na playlist problemas como resolver problemas de MDC na hora da prova. Ok? Vamos lá, meu querido, mais um probleminha, questão de número 14. No dia 15 de dezembro, 3 amigos que nasceram em anos consecutivos fazem aniversário. Sabendo que hoje a média aritmética das idades desses 3 amigos é 35. Queridos, a média desses 3 amigos é igual a 35. Quando eu tenho média, eu gero soma. Qual é a soma desses 3? Será 35 vezes 3, que é igual a 105. Ok? Você viu que não precisa fórmula, não precisa nada, simplesmente isso. Se você não conhece, vai no canal e assiste aulas sobre média. Quando eu tenho a média, eu gero a soma. A soma desses 3 dá 105. Só que ele diz que esses 3 são anos consecutivos. Ah, professor, então peraí. 1 mais o segundo mais o terceiro, tudo isso é igual a 105. Professor, mas o que é consecutivo? Chama o primeiro de x. Consecutivo é um número a mais, ó. X mais 1. Quem que vem depois do x mais 1? X mais 2. Pronto, isso é consecutivo. Ah, professor, então x mais 1 mais x mais 2, x mais x mais x são o quê?
3x. Que lindo. 3x mais 1 mais 2 dá 3, que é igual a 105. 3x é igual a 105 menos 3. 3x igual a 102. 102 dividido por 3, que dá 34. Então eu descobri que x vale 34. Mas a pergunta dele é: o amigo com maior idade. Queridos, olha só que problema interessante. O que tem maior idade é o x mais 2. Então, hoje, o de maior idade é o x mais 2. Então, vai ser 34 mais 2, 36 anos. Aí você tem que tomar um cuidado muito especial. Os caras foi bem malandro. O amigo com maior idade completará. Hoje ele tem 36, então ele vai completar. Ah, professor, então quando ele fizer aniversário, ele vai completar 37 anos, que está na alternativa C. Muito cuidado, meus queridos. É pegadinha pura para o cara errar. Mas vamos lá, questão linda. Próxima questão. Um valor total de 40.980 será dividido em 3 partes A, B e C. Então vamos lá. A, B e C. De modo que C deverá ser 26,5% maior que A. E B deverá ser 1.380 menor que a parte C. Dá impressão, né, meus queridos, que é uma confusão pura. Mas vamos lá pela minha técnica. Toda vez que for porcentagem, veja bem, o C é 26% maior que A. Vamos colocar a referência aqui, ó. C é 26,5% maior que A. Essa aqui é o rascunho que eu estou fazendo, ó. Ok? O C é 26,5% maior que A. E B, 1.380 menor que C. Então, B é C. B é C menos 1.380. Esse é o rascunho. Vamos entender. O C depende de quem? Do A. Toda vez, então o meu A é o referencial. Toda vez que o meu problema for de referencial e for porcentagem, ou eu vou dar um valor fictício de 10 partes ou de 100 partes. Professor, você vai usar 10 ou 100? Se eu usar 10, vai ficar quebrado, então eu vou dar o valor fictício de... você adota 100 partes. Por quê? Para ficar facinho. Olha que lindo isso. Tô arrepiado. Por quê? Vamos achar C aqui, ó. O C é 26,5% maior que A. Quanto que é 26,5% de 100? O próprio 26,5%. Então vai ser, o C vai ser o próprio A mais 26,5P. Então o C vai valer 126,5P. Agora o B vai ser o C, ou seja, 126,5P menos 1.380. Ok, meus queridos? E agora, professor, o que nós vamos fazer? Simplesmente, queridos, a soma de todos eles. Ah, professor, você vai somar tudo agora, exato, ó. Vou fazer um traço aqui, ó. Se eu somar tudo, A, C e B, vai ficar assim, ó. 100 partes mais, quem que é meu C? 126,5 partes mais 126,5 partes menos 1.380, tudo isso vai ser igual a 40.980. Então, se eu somar 100 com 126,5 com mais 126,5, 126,5 com 126,5 dá 253. Mais 100, 353 partes, que vai ser igual a 40.980 mais 1.380,
Então, 353 partes vai ser igual a 42.360. Portanto, o valor da parte vai ser igual a 42.360 dividido por 353, que dá exatamente 120. Sendo assim, a parte A deverá ser de... Olha só, queridos, vão responder até de vermelho. A parte A tem quantas partes? Ô, professor, a parte A tem 100 partes. Vamos colocar aqui de vermelho aqui, ó. Então, a parte A tem 100 partes. Vai ser 100 vezes 120. Portanto, a parte A vai valer R$12.000. E R$12.000 está na alternativa elefante. Vamos para mais uma, queridos. Mais uma. Um produto foi vendido com 10% de desconto sobre o preço da etiqueta. Sobre o preço da etiqueta. Sabendo que o preço da etiqueta, sabendo que o preço da etiqueta está com acréscimo de 50% sobre o preço de custo desse produto. Ok, queridos? Vamos para mim aqui. O preço da etiqueta está com acréscimo de 50% sobre o preço de custo. Então, vamos fazer o seguinte. Como a etiqueta depende do custo e é porcentagem, vamos falar que o custo, vou dar o valor fictício de 100 partes. Ok? Aí o seguinte, o preço de etiqueta está com acréscimo de 50%, então 100 partes, 50% dá 50. Então o preço de etiqueta vai estar o quê, queridos? 150. Opa! 150 partes, ok? 150 partes. 150 partes. Vamos voltando. O produto foi vendido com 10% de desconto sobre o preço da etiqueta. Bom, então eu descobri o preço da etiqueta. Agora, olha que lindo isso, estou arrepiado. Teve um desconto de quanto, querido? O preço da etiqueta é esse, 150 partes. E ele diz que esse preço de etiqueta está 50% maior que o preço de custo, que eu dei o valor fictício de 100. Ele diz que a venda teve um desconto de 10%. Quanto que é 10% de 150, professor? 10% de 150 é 15 partes. Então, essas 15 partes foram os 10% de desconto. Ok, queridos? Então, 150 partes menos 15 partes dá 135 partes. Então, o preço, olha só, foi vendido então por quanto? Por 135 partes. Olha só, é correto afirmar que especialmente nessa venda, isso aqui foi a venda, ó, por 135 partes foi a venda. Esse produto foi vendido com acréscimo sobre o preço de custo. Quanto era o meu custo, queridos? 100. Por quanto foi vendido? Por 135. Então teve um lucro de quanto? 35%. E 35% está na alternativa bola. Questão linda também, vamos para mais uma. Questão de número 17. Vamos lá, mais uma questãozinha de tabela. A tabela apresenta informações relacionadas à taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais, por regiões brasileiras, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira relacionada ao analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais. Queridos, eu estou cansado de ver questões da VUNESP, ok? Onde ele te dá uma tabela em porcentagem. Toda vez que ele te der uma tabela em porcentagem, eu nada posso responder em relação à quantidade, a números.
Eu só posso responder em função de porcentagem. Então, meu querido, ele fala aqui na alternativa A, na região centro-oeste há mais pessoas analfabetas, há mais pessoas. Em número eu não posso definir nada, então a alternativa A está eliminada. Na região sul e sudeste, os números de pessoas analfabetas são iguais. Eu não posso definir nada. Ok? C, em todas as regiões brasileiras, há mais pessoas alfabetizadas que analfabetizadas. Correto, queridos? Porque se aqui é uma tabela de analfabetos, ok? Ok? Em todas elas, se eu pegar aqui, se analfabeto norte é 8%, então de alfabetos é 92%. Aqui é 14,5% e assim por diante. Em todas elas, há mais pessoas alfabetizadas que analfabetizadas, então, sem sombra de dúvida, a alternativa C é a alternativa do problema. Mas, de repente, você poderia dizer assim, professor, mas agora ele te deu aqui uma referência de 1.000 pessoas. Correto? Sim, sim. Agora, como ele me deu 1.000 pessoas, escolhidas 1.000 pessoas da região do Nordeste, então eu vou lá na região Nordeste. 14,5%. Tá vendo aqui, queridos? Só que Nordeste, 14,5%. Tá aqui, ó. Só para você entender. Escolhida 1.000 pessoas, quaisquer da região Nordeste, pelo menos 145 são analfabetas. Pessoal, quando ele diz pelo menos, pode ser 145 ou mais, e na verdade seria apenas 145. Portanto, ele quer saber que é necessariamente verdade. Por isso que a D está eliminada, ok? E aí, escolhida 100 pessoas quaisquer da região Norte, não seria exatamente 80, ele diz pelo menos 92, nada a ver também, então sem sombra de dúvida, alternativa C é a alternativa do nosso problema. Mais uma, queridos, questão de número 18. Terça-feira, cada unidade de determinado produto, presta bem atenção nessa questão que ela é bem interessante. Terça-feira, cada unidade de determinado produto perecível foi vendida em um mercado municipal a R$ 35. Então, na terça-feira, foi vendido cada produto a R$ 35. Ok? Tudo bem? E o valor total arrecadado com as vendas foi maior em 3.200 em comparação à segunda-feira. Olha só que interessante. Eu vou mudar aqui. Vou colocar a primeira e a segunda, vai ficar melhor para nós entendermos. Vamos colocar aqui segunda. E aqui nós vamos colocar a terça. E aqui nós vamos colocar a quarta-feira, ok? Ó. Ele diz que terça-feira cada unidade de determinado produto foi vendida em um mercado municipal a R$ 35. Então vamos falar, queridos, que o preço foi 35 e a quantidade vendida foi X, ok? Então ele vendeu 35X. E com isso, ele diz que o valor arrecadado, o valor total arrecadado com as vendas foi maior em 3.200 em comparação à segunda-feira. Ah, professor, entendi. Então vamos dizer o seguinte, ó, aqui a quantidade vendida e aqui a receita. Vamos colocar aqui, ó, receita. O que aconteceu? Vamos falar que a receita aqui na segunda-feira é R de receita. Só que na terça-feira, a receita foi 3.200 a mais. Ok? E que o produto foi vendido com um preço unitário diferente. O preço unitário foi diferente. Quarta-feira, vendeu-se a mesma quantidade do dia anterior, ou seja, eu chamei de X quantidade, a mesma quantidade do dia anterior. Só que, queridos, não a 35, ele vendeu a 20 reais. Então, a quarta-feira ele vendeu a mesma quantidade da terça, que eu chamei de X, só que na terça ele vendeu cada unidade por R$ 35, só que na quarta ele vendeu a R$ 20. Está aqui. Sendo o valor total arrecadado com a venda menor em 1.600
comparado ao valor arrecadado com a venda da segunda-feira. Então, a quarta-feira, a receita foi 1.600 menor que a segunda, ok? O valor total arrecadado com a venda desse produto nesses 3 dias foi igual a... Olha que questão maravilhosa, meus queridos. Vem para mim aqui. Vamos fazer uma coisa interessante. Com a segunda-feira eu não vou conseguir fazer muita coisa boa não, é correto? Mas eu vou envolver a terça e a quarta. Olha só que interessante. Se eu fizer pela diferença, o que aconteceu aqui? Ó? Por eu ter vendido por um preço diferente entre a terça e a quarta, eu vou fazer a diferença da terça e a quarta, vou deixar a segunda de lado, ok? Mas ó, deixa a segunda de lado aqui, ó. Vamos relacionar só a terça e a quarta. 35 menos 20 deu uma diferença de 15x. E por eu ter vendido por um preço diferente, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, R menos R some. Então, R menos R desaparece. Ó, vamos colocar de vermelho para você entender. Ah, professor. R menos R desaparece. 3.200 menos, com menos dá mais. Então, 3.200 tira 1.600, então vai ficar 3.200 menos com menos dá mais. Então, 3.200 com 1.600 dá 4.800. Ah, professor, entendi. E aí, então, ficou que 15x é igual a 4.800. Portanto, 4.800 dividido por 15. E 4.800 dividido por 15 dá 320. Professor, o que você encontrou? Eu encontrei o valor de x. A pergunta dele é: o valor total arrecadado com a venda desse produto nesses 3 dias foi... Ah, professor, então peraí, vamos entender bonitinho aqui o que aconteceu. É simples, meu caro Odson, vamos entender o processo que vai ficar fácil. Vamos pegar agora a terça-feira, ok? Eu vendi R$35 cada produto, mas qual foi a quantidade vendida? Foi 320. E 35 vezes 320, ok? 35 vezes 320. E 35 vezes 320 dá R$11.200. Na quarta-feira, eu vendi a R$20, só que o total de produtos vendidos foram 320, que deu nada mais, nada menos que 6.400. Professor, e na segunda? Você não vai saber na segunda, porque você não sabe por que valor que ele vendeu, porque ele falou que vendeu cada unidade por valores diferentes. Meu querido, eu não preciso. Sabe por que eu não preciso? Por que você não precisa, professor? Porque a quarta-feira foi vendido 1.600 a menos, então eu posso falar que na segunda-feira foi 6.400 mais 1.600, então eu posso falar que na segunda-feira foi um de R$8.000, ok? Professor, não, explica de novo, não entendi. A segunda-feira, se a quarta-feira foi 1.600 a menos que a quarta, então de novo, se a quarta-feira foi 1.600 a menos que a segunda, então a segunda foi 1.600 a mais que a quarta. Se a quarta foi 6.400, com mais 1.600 dá 8.000. E aí, meu querido, eu não preciso ser muito mágico, é só fazer essa conta. Se eu fizer essa conta, vai dar o quê? Vamos comigo aqui? Ah, professor, você já está no fim, claro, meu querido. Ó, 6, 14, 15, 2, R$25.600. E R$25.600 está na alternativa bola. Questão muito linda, meus queridos. Muito linda essa questão. Vale a pena você prestar bem atenção. Qualquer dúvida é só mandar matematicamideia@gmail.com. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, questão de número 19. 4/5 da capacidade total de uma caixa. 4/5 da capacidade total de uma caixa
com formato interno de um paralelepípedo reto. O retângulo é de 64 mil litros. Professor, e aí? O que significa isso? Bom, só tem uma fração e essa fração é 4/5. Vamos fazer o desenho dela aqui, ó. Ah, professor. Você vai fazer sem uma fração só, você vai fazer um risquinho que é melhor, ó. 1, 2, tudo é entender, é compreender, queridos. Lembra que eu falei no começo sobre causa e consequência? Isso é extremamente importante. O que está acontecendo aqui, ó? Olha que lindo. 4/5 tem 64 mil litros. Então, 4 pedacinhos desse. 1, 2, 3 e 4 tem 64 mil litros. Então, esses 4 aqui tem 64 mil litros. Ok? Então, se eu pegar 64, 4 partes, se eu pegar 64 e dividir por 4, ok, queridos? Se eu pegar 64 e dividir por 4, dá 16 mil cada pedacinho. O todo, então, seria o quê? 16 mil vezes 5. 80 mil litros. Então, a capacidade total seria de 80 mil litros. Eu fiz por desenho, tá, queridos? Podia fazer isso aqui, falar que 4 partes é 64, 64 por 4 é 16, uma questãozinha de uma fração só, bem simplesinha. Mas não acabou não, vamos para lá. 64 mil litros, tá certo? Então a resposta dele, ó, a pergunta dele é em metros, ele não quer nada em litros. Ah, professor, mas 1 metro cúbico vale 1000 litros. Exatamente isso, onde eu quero chegar. Então, 80 mil litros, 80 mil litros vale 80 metros cúbicos, ok? Qual que é a forma do volume de um paralelepípedo, queridos? Eu já falei várias vezes no canal e vou repetir. O volume de um cubo, o volume de um prisma e o volume de um paralelepípedo é o produto das 3 dimensões. Que 3 dimensões são essas, professor? Comprimento, largura e altura, ok? Se é uma base quadrada, então o comprimento. Olha lá, ó. Sabendo que a referida caixa tem base quadrada e altura de 5 metros. Se a base é quadrada, então o comprimento eu vou chamar de x, a largura é a mesma, eu vou chamar de x, e a altura é 5. Ah, professor, paralelepípedo, cubo e prisma é o produto das 3 dimensões. Que dimensões? Comprimento, que eu chamei de x, largura, que eu chamei de x, por quê? Porque é uma base quadrada e a altura que é 5. Portanto, isso dá 80. Então, esse 5 que está multiplicando, passa para baixo, dividindo. 80 dividido por 5. Então, vai ficar x vezes x. 80 por 5, 16. Professor, por que você não faz para achar a raiz quadrada? Que x ao quadrado é igual a 16, x é igual a raiz de 16. Porque tem gente que não gosta de raiz. Eu prefiro pensar assim, ó, 2 números iguais que multiplicado dá 16. Ah, professor, é verdade, a gente pode pensar em 4 vezes 4. Isso, então você pode dizer que o seu x vale 4. E aí a pergunta dele é a medida de cada aresta da base. A aresta da base eu tinha chamado de x e esse resultado só pode ser 4. E 4 está na alternativa A. Na figura está representado um logotipo no formato de um trapézio isósceles, inscrito em uma circunferência de centro G, ou seja, os vértices A, B, C e D do trapézio estão contidos na circunferência. Chaveiros serão fabricados com esse logotipo, tendo as bases menor e maior do trapézio 6 e 8. Menor e maior, 6 e 8. E o raio da circunferência medindo 5 centímetros. O raio da circunferência medindo 5 centímetros. Logo, a altura em centímetros do trapézio será D. Meu querido, não fica muito preocupado com o negócio de trapézio, a altura que é só a altura do trapézio. É uma questão bem tranquila. Por quê? Professor, tranquila nada, é muito difícil. Não, vou te ensinar agora. Do centro, que é o G, até o C, é o raio.
E do G até o D também é um raio que vale 5. Portanto, queridos, eu acabei de criar o quê? Um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Dois lados iguais e um diferente. E aí, meu querido, se eu cortar no meio aqui desse triângulo isósceles, bem no centro dele, com a base vai formar um ângulo de 90 graus. Ok? E eu vou chamar aqui de Hzinho, alturazinha. Ah, então se é um triângulo isósceles, significa que se de D até C vale 8, esse pedaço que eu estou pintando de vermelho que vai ser a metade, ó. Essa metade aqui vai ser o quê? 4. Ah, professor, então virou um triângulo retângulo. Qual que é, meu querido? Se você não conhece, vai na playlist, procura triângulo retângulo e aprenda o seguinte. Todo triângulo retângulo que a medida for 3, ó, 3, 4 e 5 é a regra fundamental. E esse já tem 4, já tem 5. Então esse Hzinho que eu chamei de Hzinho só pode ser quem? Ah, professor, o Hzinho vai ser 3. Exatamente. Então, esse Hzinho vale 3. Então, a resposta teria que ser 3. Não tem. Não, não é isso, não. Eu achei Hzinho. Eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Vou até mudar a cor aqui. Vou fazer com um verde. Tentar escurecer um pouco. Isso. E vamos lá. Ok, meu querido? Do centro até a extremidade eu também tenho raio. Ah, professor, você vai fazer a mesma coisa lá. Exatamente. Vale 5 e vale 5. De novo, um isósceles vai cortar ele no meio. E no meio você vai encontrar o que, queridos? Altura formando um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar aqui de H maiúsculo, só para você entender, ó, mudar a letra. Ok? De novo, formou um triângulo retângulo. Só que se eu cortei no meio aqui, ó, se era 6, ficou quanto aqui? Ficou 3. Ah, é outro triângulo retângulo, professor. Se é 3 e 5, então esse Hzão seu só pode ser quem? Ah, esse que você chamou de Hzão só pode ser 4. Então, a altura do meu trapézio é o Hzão mais o Hzinho. Então, Hzão mais Hzinho somado dá quantos, queridos? Professor, dá 7. E 7 está na alternativa E. Tá aí, meu querido. Mais uma prova resolvida para vocês. Prova da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia. Realizada dia 9 de dezembro de 2018. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não forem inscritos, se inscreva em nosso canal, pois temos vídeos todos os dias. Todos os dias nós temos vídeos, queridos, e eu estou à disposição. Se ficou com alguma dúvida, é só mandar no meu e-mail, matemáticamideia@gmail.com. Se você tiver alguma prova que você quer que resolva, é só me enviar também. Eu agradeço desde já. Lembrando que a vocês que no mês de fevereiro o lançamento do meu e-book 30 técnicas para gabaritar matemática em concurso público. E a novidade será em março, tá certo? O meu curso completo de matemática para a Banca VUNESP. Um curso completo para você que quer fazer prova TJ, quer fazer polícia militar. Vai ser um curso completinho para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!